Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Cristo nos une cada vez mais. Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo de número 37, do verso 1 ao verso 10. Ezequiel 37, do 1 ao 10. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel está depois de Lamentações, antes de Daniel, profeta maior. Ezequiel, capítulo de número 37, do 1 ao 10. Glória a Deus, Acho que é aleluia. um dos textos muito conhecidos. Santo é teu nome, Pai. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, nem falei ainda, mas vamos ser misericordiosos. Ezequiel 37, do verso 1 ao verso de número 10. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresciam as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-me: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Feche seus olhos. Senhor, somos gratos a Ti por nessa noite podermos estar em Tua presença, podermos Te louvar, Te adorar, exaltar o Seu nome, falar o quão maravilhoso é estar em Tua presença, Te adorando, Te louvando, engrandecer ao Teu santo nome, dar a Ti honra, glória e louvor. Isso é maravilhoso, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos lavou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz. O Senhor manifestou a nós a sua graça, o seu favor. O Senhor tem sido tão bom e tão fiel para conosco que não temos como expressar isso. As nossas palavras, Senhor, são pouco da gratidão que há no nosso ser por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nessa noite nós queremos expressar a gratidão a Ti, Senhor. E também queremos ouvir a Sua voz, porque nós sabemos que o Senhor fala, porque o Senhor é um Deus que fala. E nós, Senhor, desejamos ouvir a Sua voz. Por isso, fala conosco, Senhor. Fala ao nosso interior, ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós saímos do nosso lar, da nossa casa, do meio da nossa parentela, da nossa família, deixamos a fazer coisas
porque nós cremos que o Senhor tem palavras de vida eterna, que nós não vamos encontrar em qualquer outro lugar a não ser na Tua presença. Por isso, ministra o nosso coração, trabalha na nossa alma, Senhor, que nós possamos estar sensíveis para ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é doce e ela traz vida, ela é poderosa, ela é gloriosa. O salmista diz que a Sua voz é como a voz de muitas águas que despedaça o cedro do Líbano. A Sua palavra, ela vem de encontro àquilo que nós precisamos ouvir, e ela quebranta o nosso coração para sabermos que o nosso Pai, o nosso Deus está ministrando. Por isso, ministra o nosso coração nesta noite a Tua vontade, o Teu querer. Consola a nossa vida, renova o nosso ser, fortalece o nosso soul, que nós possamos sair de uma forma diferente da que entramos, com a Tua palavra, como disse os discípulos, queimando nos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, dando glória a Jesus, glória ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Nesses últimos dias eu estive meditando nesta passagem, e essa passagem é sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele é chamado profeta maior, não porque ele tinha uma estatura maior, ou porque ele profetizou um período maior de tempo, mas é pela quantidade dos seus escritos. Ele escreveu um volume grande de profecias, são 48 capítulos. E ele profetiza ao mesmo tempo que Daniel. O profeta Daniel, ele é levantado por Deus para profetizar dentro do palácio, como o rei da Babilônia, com os príncipes. E Ezequiel, ele é levantado por Deus no meio dos escravos, no meio do povo de Deus que estava escravo naquele momento. Isso faz entender que Deus, ele levanta pessoas aonde Ele quer e aonde Ele quiser falar. Ele falou com o rei no palácio, mas Ele falava com o povo também lá no meio dos cativos. Deus não abandona o seu povo. Deus não vive só nos palácios, mas Ele está no meio do povo. E Ele trabalha no meio do povo. Então não importa, Deus levanta pessoas aonde Ele quiser. E eu posso dizer assim que Ezequiel, ele pega um povo muito sofrido, porque era um povo que viu morte, talvez de familiares, viu a destruição da sua cidade. O povo, eles estavam com uma expectativa errada de que o cativeiro ia durar pouco tempo, que ia ser algo rápido, até porque estavam se levantando profetas no meio do povo dizendo que não era para o povo criar a sua família, de ficar casa, porque o cativeiro ia acabar rápido. E aí Deus usa Jeremias lá de Israel para falar para o povo dizendo: olha, não deem ouvidos a esses profetas, porque eles estão falando mentira. O cativeiro vai demorar tanto tempo, vai ser mais tempo do que vocês estão pensando, mas eu, o Senhor, vou trazer vocês de volta. Então é entender que Deus tem um tempo, e o tempo de Deus não é o tempo do homem. Quando o homem, ele tenta interpretar o tempo de Deus, interpreta de forma errada, ele acaba criando a expectativa errada no povo, ou das pessoas que estão. E isso vai gerar uma frustração. Por quê? Porque não foi Deus que falou. Então, Ezequiel, ele foi levantado no meio desse povo, nessa circunstância, e ele começa a profetizar. E tem algo interessante que Deus, quando Ele chama Ezequiel, Deus mostra a ele a sua glória, porque não é possível alguém profetizar sem ter visto a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela esvazia você, ela torna você, ela mostra as suas limitações. Tanto que tanto Isaías quanto Ezequiel, quando eles têm uma visão da glória de Deus, principalmente Ezequiel, ele cai no chão, porque ele não vê forças em si, porque a glória de Deus é maior do que a força humana. Amém. Enquanto a pessoa ela não entender
de Deus, ela não tem autoridade para profetizar. E nós vemos muitas pessoas querendo profetizar sem ter experimentado da glória de Deus. E Ezequiel, ele vê aquela visão, aquilo do ser lá muito estranho, e ele vem daquela glória, ele é chamado por Deus, e Deus fala: eu vou te enviar como profeta a este povo. E a pessoa que é chamada como profeta, no caso de Ezequiel, ele sabe para quem ele foi enviado. Nós, como cristãos, precisamos saber para quem nós fomos enviados. O Senhor, ele envia todos os seus filhos. Ah, mas eu não tenho um chamado missionário. Você tem sim um chamado missionário. Amém. Todo cristão tem um chamado missionário. A palavra diz: ide. Aí você fala: mas ir para onde? Para a Nigéria, para o Uzbequistão, vá para a sua família, vá para os seus, vá para o seu trabalho, vá para a sua escola, vá para os seus ambientes e conta a eles o que Jesus fez, o que Jesus faz, Amém. Quem Ele é. Esse é o chamado do cristão. O cristão não precisa ter a expectativa de que Deus virá e vai arrebatar ele e levar para outro local, como ele fez com Filipe. Não! A preocupação do cristão é ser um testemunho de quem Jesus é, do que ele faz. E Ezequiel, ele foi chamado como um profeta, mas o Senhor fala: eu vou te colocar como um sinal no meio do povo. Deus fala: eu vou te usar como um sinal. O povo vai olhar para você e vai ver a minha mão sobre você. Aleluia. Você e eu, nós fomos colocados nesse mundo como sinal de que Cristo salva, Amém. de que Ele cura, de que Ele batiza com o Espírito Santo, de que Ele renova, de que Ele muda histórias, Aleluia. de que Ele faz algo novo, de que Ele usa pessoas para a glória do seu nome. Você é um testemunho vivo. Nós somos um testemunho vivo. E Ezequiel, ele profetiza no meio do povo. Algumas palavras são de juízo contra o próprio Israel. Algumas palavras são promessas de restauração, porque não tem isso de juízo sem promessa de restauração. Às vezes a pessoa fala: não, tem que pregar o juízo de Deus, e tem que pregar o juízo de Deus, porque é palavra de Deus. Mas também tem que pregar promessa de Deus. Amém. Porque a palavra de Deus não consiste só em juízo, mas tem promessa. E a palavra de Deus também não consiste só em promessa, também tem juízo de Deus. O equilíbrio cristão é você saber que Deus, ele faz promessas, mas que Deus também, ele vai colocar as suas mãos, e naquilo que ele precisar tratar, ele vai tratar, ele vai trazer juízo naquilo que for necessário. Por quê? Porque ele quer o nosso mal? Não, justamente o contrário, porque ele quer o nosso bem. Aleluia. E a comparação que a palavra usa é quando o pai corrige o filho. Ele fala: o pai corrige o filho. Ele quer ver o filho sofrer? É claro que não. Ele quer o bem do filho. E Deus, da mesma forma. Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós entramos no tratamento de Deus, é porque Deus quer fazer algo novo na nossa Aleluia. vida. É porque Deus tem algo preparado para a nossa vida. E é por isso que é maravilhoso servir a esse Deus, porque você sabe que você não sofre à toa, você não passa situações na vida à toa. Tudo tem um propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas, em todas as situações. E Ezequiel, nessa passagem em específico, já é uma visão de restauração, tanto que a partir do 37, se você ler até o 48, ele já muda o tom. Ele fala um pouco, mas ele já muda algo para uma restauração de Deus. Porque Deus estava para restaurar o seu povo. Nós não lemos aqui, mas no verso 11 ao 14, ele explica, o Senhor explica o que quer dizer a visão. Porque Deus não dá visão para as pessoas ficarem conjecturando: eu acho que é isso, eu acho que é jogar dado. Não, quem dá a melhor interpretação, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, Deus, ele tem uma palavra, e quando ele tem,
Ele dá cada detalhe por si. Você não precisa ficar desesperado, preocupado com isso. O Senhor, Ele traz o entendimento. E o Senhor fala, esse povo aí que você viu, essa visão toda é sobre Israel, que era o povo de Deus, os chamados por Deus, a descendência biológica de Abraão. E Deus fala, a visão tem a ver com eles. Mas a passagem em si, ela nos traz alguns ensinamentos bíblicos sobre como o Senhor trabalha o seu servo. Não só como o Senhor levanta pessoas, um exército, mas como o Senhor trata com o seu servo. É sobre isso que eu quero falar. No verso 37, verso 1, capítulo 37, verso 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. É entender que quem guia a sua vida é Deus. Amém. Você não foi chamado, eu não fui chamado para ir para onde eu quiser. Na verdade, Deus, Ele move a nossa vida. Jesus, Ele disse que aquele que é nascido do Espírito é como um vento. Não sabe onde ele vem ou para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Por quê? Porque o Espírito guia. O cristão é guiado por Deus. Indiferente se eu queria estar onde eu estou, se eu queria fazer o que eu estou fazendo, é Deus que me colocou e eu preciso compreender isso. Ah, mas meu lar é muito difícil, mas foi Deus que te colocou lá, naquele lar. Muito difícil. É por isso mesmo que você está lá. Ah, mas meu local de trabalho é muito difícil. Por isso mesmo, foi Deus que te colocou lá. Não foi o diabo que abriu porta para você ficar entrando, não. Foi Deus. Foi a mão de Deus te levando. É a mão de Deus que nos trouxe a esse local. Eu estou nessa igreja por quê? Ah, porque eu sou filho do pastor, nasci e cresci. Não. É porque Deus me colocou nesse lugar. Ah, eu trabalho na empresa tal. É Deus que me colocou lá. Eu tenho o círculo de amizade tal. Foi Deus que me colocou lá. É Deus que guia a nossa vida. Glória a Deus. É Deus que direciona os nossos passos. Amém. É o Senhor que nos leva aonde Ele quer. Ah, mas se levantou pessoas, eu fui para esse local porque tudo foi Deus. Você vê na vida de José. Quando José, no capítulo 50, ele vai falar com os irmãos, ele fala, olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas foi Deus que me enviou adiante de vocês para que eu pudesse preservar a vida de vocês. José entendeu que tudo que ele passou era a mão de Deus guiando. É entender que é Deus que te guia. É Deus que direciona os seus passos. É Deus que te leva aos lugares. É Deus que te leva a uma casa. É Deus que te leva. É o Senhor guiando você. Amém. É o Senhor que guia a igreja. Amém. É o Senhor que guia o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. E diz o texto: e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou num vale cheio de ossos. O Senhor levou ele a um local. E aquele local não era um local bom. Então é entender que Deus, ele pode me levar a locais que não parecem bons para mim. Mas se Deus me levou àquele local, tem um propósito. E o propósito é que haja vida. Amém. Então se Deus me levou para um local seco, é porque lá o Senhor vai trazer vida. Se Deus me colocou numa família assim, é porque lá eu vou levar a vida de Deus. As pessoas vão ver a vida de Deus. Amém. O Senhor leva o profeta para o pior lugar. Imagina, Deus, ele fala com você, ele fala, vou te levar para um local. Aí você pensa, Deus vai me levar para a Disney. Deus vai me levar para o restaurante. Deus vai me levar. Aí você entra dentro do cemitério, cheio de ossos. Deus fala, é aqui, chegamos. Você vai falar, Deus é doido. Mas Deus tem povo. Amém.
Deus nos leva onde tem pessoas que precisam ouvir a voz dele. Deus nos leva a locais onde nós podemos transmitir a vida de Deus. Transmitir aquilo que o Senhor colocou em nós. Nós recebemos vida. Vida por meio de Cristo. Nós temos a vida. Amém. A palavra diz que quem tem o Filho, tem a vida. Você tem Cristo. Você tem o Senhor no seu coração. Então você tem vida. Amém. E o Senhor leva ele àquele local. E deixou ele no meio daquele vale. E aí diz no texto, no verso 2, que ele fez andar em volta. O Senhor, ele nos faz observar como está o ambiente. E é nisso que o cristão ele acaba vacilando. Porque ele acha que, como foi tudo que é Deus, porque é Deus mesmo, é a mão de Deus, ele acha que não precisa fazer nada. O Senhor, ele falou para ele, levou aquele local e diz o texto, ele me fez andar ao redor dele. Para quê? Para observar. O cristão precisa observar as situações, as circunstâncias, os momentos. Por quê? Porque é nisso que nós vamos saber o que fazer. Muitas vezes há no nosso coração, no nosso interior, a precipitação. O que é ser precipitado? É agir com impulso. É a pessoa que ela não para refletir aquilo que está acontecendo, ela vai e ela abraça. Eu lembro que um colega meu, conversando, ele ia entrar no negócio, eu falei, entra, mas toma cuidado para não entrar de cabeça, porque você pode quebrar o pescoço, se você entrar de cabeça. Então, entra com calma. A vigilância é necessária. Estar atento é necessário. A palavra diz mais de uma vez, quando Jesus estava no local, ele ficava observando as coisas. Ele ficava observando as pessoas. Ele ficava observando os ambientes. Para saber o que ele precisava fazer. Para saber como ele precisava agir. E muitas vezes, no impulso, nós acabamos agindo de forma errada. E é no impulso que acaba vindo discussões. É no impulso que acaba vindo brigas, contendas, problemas, desavenças. Que acabam vindo discordâncias. Que o Espírito do Senhor não age. Por quê? Porque a pessoa ela não está sendo observadora. Para perceber como está o seu lar. Aquela mulher da Cananita, que ela vai ao encontro de Jesus, ela fala, minha filha, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela percebeu como é que estava a casa dela. Ela viu, minha casa não está bem. Minha filha, dentro da minha casa, quando eu falo minha casa, é as pessoas que moram, não o prédio. O prédio fica. Mas a pessoa que lá está, minha filha, ela não está bem. Está acontecendo alguma coisa. E ela percebeu, ela falou, isso aí não é natural. Então o cristão ele precisa estar atento. Amém, Deus. Estar atento para saber se é Deus. Para saber uma ocasião oportuna. Para perceber os momentos em que ele está, o ambiente em que está, as situações. Para ele saber como entrar, como se envolver, o que fazer. Por que às vezes o cristão ele é considerado como chato? Não é porque ele é uma pessoa ruim, mas ele não sabe avaliar o momento. Ele está errando na avaliação das coisas. Jesus ele podia ter chegado para a samaritana e já ter falado com ela sobre os maridos. Mas ele começa falando com ela sobre água. Para começar o diálogo, e disso ele vai desenvolvendo conforme ela vai falando o assunto. Ele vai seguindo o assunto. Até o momento que ele fala. Por quê? Porque é assim que o cristão age. O cristão ele vai observando os momentos, ele fala, agora eu posso falar. Agora é momento de ficar quieto. Agora é momento de ouvir. Agora é momento de chorar. Agora é momento de se alegrar. Agora é momento de festejar. Agora é momento de luto. Observando as coisas, observando ao redor. E o Senhor ele faz ele andar e ele observa que
era muito numerosa na superfície do vale, estavam sequíssimos os ossos. Ele fala, esses ossos estão tudo acabados. Você imagina Deus te levar para um local e você fala, meu Deus, mas onde o Senhor me enfiou? Que lugar terrível. Porque não havia a menor possibilidade. É entender que você e eu, como cristãos, nós vamos ser levados por Deus a locais que parecem que não há possibilidade. Mas nós devemos saber o Deus a quem servimos. Amém. Nós devemos saber a quem nós servimos. Aleluia. Porque para o nosso Deus não há impossível. O cristão não pode ficar falando, não, isso é impossível, isso é possível. A pessoa tem coração duro. Não é Deus que faz a obra, não é Deus que transforma, não é Deus que restaura, não é Deus que age. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Amém. Porque Deus está agindo. Ele nos levantou para sermos instrumentos nas suas mãos. Ele nos guia. Se eu entendo isso, eu tenho paz. Por quê? Porque eu sei que não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, não é o meu entendimento, é Deus. É a mão de Deus, é só Deus que pode transformar, é só Deus que pode restaurar, é só Deus que pode fazer. É Deus que pode mudar uma vida, é Deus que pode mudar uma história. E às vezes a pessoa ela tenta na força, e o profeta Zacarias ele diz, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. É pelo Espírito Santo de Deus. Tem um pastor que ele comenta que, esse é que eu conheço, ele pregava para um moço, e o moço era envolvido com crime, essas coisas. E a pregação dele para esse moço é, você conhece a verdade, e do jeito que você está, você vai para o inferno. Você tem que parar com essa sem vergonhice. Falava assim. E o cara gostava dele. Porque ele falava, você não é aquela pessoa que profetiza para mim, não, você vai ter vitória. Jesus. Passou 16 anos, esse moço se converteu. Porque quem faz a obra é Cristo. Amém. Às vezes a pessoa acha, não, eu preciso falar uma palavra amável, uma palavra sim, que vai ter um quebrantamento. Você precisa falar de Cristo. Amém. É Cristo que transforma, e confiar nele. Confiar que vai ser Ele que vai transformar, que é Ele que vai mudar o coração, que é Ele que vai agir. A nossa função é somente fazer aquilo que o Senhor disse para nós fazermos. E o profeta, ele fez aquilo que o Senhor falou para ele fazer. Ele andou e ele viu que naquele local era quase impossível, porque haviam ossos, muitos ossos, mas tudo estava seco. Já parou para pensar? Deus fala, eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Deus não vai falar isso. Mas Deus te leva a um local extremamente seco, um deserto, tudo. E Deus fala que vai nascer uma floresta. Você só vê areia. Areia, e Deus fala que eu vou fazer uma floresta. É o Deus a quem nós servimos. Ele vê além da nossa visão. Ele tem uma visão que vai além do nosso alcance. Ele tem um propósito acima daquilo que nós acreditamos, acima daquilo que nós entendemos. Muitas vezes nós achamos que o propósito de Deus, ele se encaixa com aquilo que nós entendemos de fé. E não. Os propósitos de Deus são maiores daquilo que nós podemos entender. O profeta Isaías diz, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Deus está numa esfera além daquilo que nós podemos imaginar, daquilo que nós podemos acreditar. E o profeta ele vem e ele fala, tem muitos ossos. E aí Deus faz uma pergunta no verso 3. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Irmão, quando Deus faz uma pergunta na Bíblia, é bom nós nos atentarmos. Porque Deus não precisa fazer pergunta para ninguém. Deus conhece todas as coisas. Então ele perguntar para alguém é porque geralmente ele quer ouvir o que a pessoa tem para dizer.
Quando Deus nos pergunta alguma coisa, não é porque Deus ele quer saber a nossa opinião. Não, minha opinião é isso, aquilo. Não, é porque Deus quer tratar com a pessoa. Porque para Ezequiel, quando ele viu aquilo, ele falou, isso aqui é complicado. Isso aqui é difícil. Quando Deus ele ministra ao nosso coração a sua palavra, Ele está tentando tratar conosco. Ele está tentando tratar com a nossa vida. Amém. Por isso que a gente não fica falando tanto assim, não, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo e tal. Porque Deus está tratando pessoalmente. Não é para os outros, é pessoalmente comigo. Então eu vou sentar e eu vou entender por que Deus está tratando. Da mesma forma que Ezequiel ele viu, analisou e falou, esse terreno é assim, ele para pensar no que Deus falou e ele fala, Deus tem algum propósito com isso, na minha vida. E aí ele diz, respondi, Senhor Deus, tu o sabes. A resposta do profeta é o Senhor que pode fazer, é o Senhor que sabe se pode fazer. Literalmente o profeta ele fala assim, Senhor, eu não sei, porque na minha visão, não. Com os meus recursos, não. Com a minha capacidade, não. Mas o Senhor sabe. O Senhor pode. É o Senhor. Nós precisamos compreender que é Deus. É Deus quem pode fazer as coisas. É Deus quem pode mudar as circunstâncias. O profeta ele fala, é o Senhor que pode. O Senhor que pode. Como Jó, quando ele chega, ele fala, eu bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos ou dos teus propósitos pode ser interrompido, pode ser impedido. É você falar, eu não sei. Ah, mas e do meu futuro? Eu não sei. Ah, mas e se eu vou ter isso? Eu não sei. Mas o Senhor sabe. Amém. E o Senhor pode. Não é só falar, o Senhor sabe. Mas é ter a certeza, Deus pode. Deus pode mudar a circunstância. Deus pode mudar o ambiente. Deus pode transformar. Glória a Deus. É questão de confiar em Deus. E aí o Senhor fala para o profeta, profetiza estes ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, porei sobre vós os espíritos e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A primeira coisa que ele diz, você vai profetizar e você vai dizer para os ossos o que? Ouçam a palavra de Deus. Amém. É a palavra de Deus que traz transformação. É a palavra de Deus que traz restauração. É a palavra de Deus que traz avivamento. É a palavra de Deus que traz cura. É a palavra de Deus que traz libertação. É a palavra de Deus que traz mudança. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A centralidade do texto, ele está falando, é a palavra de Deus. E os ossos secos, eles precisam ouvir a palavra de Deus. Já parou para pensar, Deus ordenando a ossos secos, liberando aos ossos secos a palavra dele. Deus, ele age de formas misteriosas, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra em locais que não podem ser penetrados, ela penetra o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos santifica. A palavra de Deus, ela nos purifica. A palavra de Deus são palavras de vida eterna, são espírito e vida, como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus, ela é fiel.
palavra de Deus e fala: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos. Deus direciona a palavra para aquele povo. É entender que Deus vai direcionar a palavra particularmente a cada um. Porque cada um está numa situação. Cada um está numa circunstância. Cada um está vivendo um momento. Tem gente que está voando, por assim dizer, na fé, está avivado, animado. Tem gente que está mais para baixo, está dizendo, mas tem gente que está mais ou menos. Está Raimundo, está na igreja, todo mundo. Está vivendo inconstante. A palavra de Deus, ela vem particularmente. Ela trata com cada um de nós. Amém. A palavra de Deus, ela é direcionada a cada um dos corações. E ela vai produzir aquilo que ela foi enviada. Deus enviou a sua palavra para aqueles ossos. Aqueles ossos representavam o povo. Deus estava enviando a palavra para o povo. Deus envia a sua palavra para cada um de nós. Amém. Nós somos o povo de Deus. Amém. Nós somos propriedade peculiar do Senhor, povo dele. Ele envia a nós a sua palavra. Amém. E a palavra, ela começa no final do começo. Porque ela diz assim: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A primeira coisa que Deus está falando: eu vou trazer mudança. Eu vou trazer restauração sobre esse local. Eu vou trazer vida. Amém. Deus está falando, Deus não começa falando: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e coloca muito detalhe, muita coisa. Deus já começa falando: eu vou fazer, eu vou realizar. E aí depois Deus começa a explicar. É nós entendermos que Deus, ele é objetivo naquilo que ele fala no princípio. E depois ele vai explicando conforme são as coisas. Deus, quando ele chama Moisés, ele fala: Moisés, eu vou libertar o meu povo no Egito. Você vai lá, descer boca, eu vou libertar, vou fazer muitas maravilhas. Mas conforme Moisés, ele vai obedecendo a Deus, Deus vai direcionando, especificando: agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquilo outro. Então é você obedecer no panorama geral aquilo que o Senhor está falando. E o Senhor, ele vai especificando as coisas. É você seguir a direção que o Senhor já te deu. Para o Senhor ir tratando outros pequenos detalhes, pequenas coisas. A pessoa, ela quer ouvir a voz de Deus em cada detalhe, mas ela não está fazendo nem o geral que Deus falou. Nem aquilo que Deus já explicou, ela faz, ela não, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Mas Deus já falou o que fazer. Siga os passos. E o Senhor, ele vai tratando, ele vai trabalhando, ele vai esclarecendo, ele vai iluminando, ele vai dar entendimento. E aí ele fala: eu vou trazer tendões, vou fazer crescer carne, vou estender sobre vós pele, e porém em vós o meu espírito e vivereis. O espírito é que traz vida. Ah, mas eu quero vida na minha casa. Precisa do espírito. O espírito precisa estar lá. Eu quero ter vida. O espírito precisa estar dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Amém. Você é morada do Espírito Santo. Então você tem vida. Você tem vida. Você não está no meio do vale como um osso. Você já tem vida. O Senhor já te deu vida. É o Espírito que traz vida ao povo de Deus. E aí ele fala: e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 6 no final. Tudo isso acontece para que nós saibamos que Ele é o Senhor. Aleluia. Que Ele é Deus. Que é Ele que está fazendo. Que é Ele que está agindo. Que é Ele que está operando. O Senhor, ele fala: eu vou fazer isso. Vocês vão viver, mas vocês saberão que sou eu. O problema é quando a pessoa acha que é ela. Ela olha para si mesma e ela fala: não, eu sou o cara, com toda humildade, louvado seja o meu nome, glórias a mim, porque eu
eu tive a capacidade, a sabedoria, a inteligência, e isso é da natureza humana, mas nós nascemos de novo. Amém. Nós nascemos de Deus. Então a tudo nós atribuímos glória Glória a a Deus. Deus, aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Porque é o Senhor que nos deu vida. Aí, meu lar é totalmente, vou usar o termo funcional, ele funciona bem, a família está bem, os filhos estão na presença, os pais na presença, tudo é nosso esforço. Não, é a mão de Deus. Amém. É a graça de Deus. É o favor de Deus. Graças a Deus. É o Senhor, é colocar o Senhor. É saber que Ele é o Senhor. É saber que é Ele que está fazendo. E aí diz o texto, verso 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. O profeta, ele obedece minuciosamente o que o Senhor falou para ele falar. Ele falou a palavra de Deus. É somente isso que nós precisamos falar, a palavra de Deus. Falar aquilo que Deus disse, a palavra dele, liberar a palavra dele, usar esse termo, liberar, você tirar de dentro para fora a palavra de Deus. Saber que Deus é quem direciona, ok? Ser usado por Deus é um privilégio. Amém. Amém. É verdade. Você ver a situação, saber que Deus vai operar. Não, Deus vai operar, glória a Deus, é maravilhoso. Mas você ser instrumento na mão de Deus é maravilhoso. Amém. É um privilégio, é uma honra, é algo indescritível, é precioso porque é Deus. Nós não merecíamos, é a graça dele, é o favor dele Amém, meu Deus. nos usar. E o profeta ele só fala aquilo que o Senhor diz, ele se limita a entender, eu não posso ir além do que Deus me falou. Eu não posso ir além do que o Senhor trabalhou comigo. Eu não posso ultrapassar a palavra que Deus já me direcionou. Eu não posso querer ir além daquilo que o Senhor falou, porque senão eu me perco. Porque senão não vai acontecer. Porque não está sendo a palavra conforme a palavra do Senhor. Quando a pessoa quer ir além daquilo que Deus já falou, daquilo que Deus já disse que vai fazer, fique firme naquilo que o Senhor falou. Fale somente aquilo que o Senhor já te falou para falar. Libere somente a palavra de Deus e creia. E creia. Amém. E creia. Aleluia. E creia. Nossa função é falar a palavra e crer em Deus. Falar a palavra e crer em Deus. Os resultados não são conosco, é a mão de Deus. É a mão de Deus, é somente falar. E ele profetiza e diz o texto: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Enquanto ele estava obedecendo a Deus, Deus estava agindo. Amém. Você fala, não, quando eu obedecer em tudo que Deus me falou, aí sim Deus vai agir. Não. Enquanto você está no caminho da obediência, Deus está agindo a seu favor. Deus está agindo com transformação. Ah, eu estou ouvindo, eu estou buscando, eu estou orando, mas eu não estou vendo. Você pode não estar vendo, mas Deus já está movendo. Deus está movendo no meio dos ossos. Deus já está começando a restauração. Deus já está começando a transformação. Estava ouvindo aqueles shorts. Eu não gosto muito de ver esses shorts que são cortes, mas eu estava vendo um do Reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele fala que quando Abraão e Isaac eles vão para o monte, ele fala que o monte é o Jeová Jireh. Na conversa ele fala Jeová Jireh. Lá no texto diz, no monte do Senhor se proverá. É o local de obediência. O monte do Senhor é o local de fé.
é um local onde há sacrifício, mas é um local onde há providência de Deus. Você fala, eu já estou em fé, eu estou em obediência, eu estou em sacrifício. Deus está provendo. Amém. A mão da providência de Deus está agindo, está entrando, Deus está movendo. Amém. Diz o texto que enquanto ele profetizava, teve um ruído, um barulho de ossos secos que se batiam contra os ossos. Então a primeira coisa que teve foi um barulho, movimento, porque onde há vida há movimento. Amém. Onde há vida há movimento. Quando nós paramos de nos movermos, acabou a vida. Mas enquanto houver vida há movimento. Se Deus está movendo as coisas, é porque está havendo vida. Você fala, mas não está se movendo na minha visão, ao meu favor, mas está tendo o mover de Deus. Deus está movendo as coisas, Deus está tratando as coisas, Deus está levando cada osso ao seu osso, Deus está colocando as coisas no lugar. Amém, meu Deus. E a restauração dos ossos, como diz o reverendo Elson de Assis, o pastor Elson de Assis, começa no menor osso, que são os ossos do ouvido, que ouvem a palavra do Senhor, são os menores ossos do corpo humano. A restauração de Deus começa pelos menores. Aleluia. Por aqueles que são pequenos, por aqueles que sabem que não são, por aqueles que sabem que são dependentes. Deus começa a restauração por esses, e Ele vai restaurando, diz o texto bíblico, que quando o profeta ele olha, ele vê que começam a se ajuntar tendões e cresciam as carnes, entendeu? Sobre eles. Então naquele momento, quando ele olha, ele já não vê mais ossos secos, ele começa a ver um exército se levantando. Você vai ter uma mudança na sua visão. Os ossos secos vão começar a se transformar em vida. Deus, por esse tempo, Ele vai começar a mover as coisas, e aquilo que na sua visão, na minha visão, estava perdido, o Senhor vai começar a levantar, o Senhor vai começar a erguer, o Senhor vai restaurar, e você verá se levantar aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível começa a acontecer, se levanta o exército. Só que diz o texto que ainda não tinha o Espírito. Então não pode parar por aí. Enquanto não houver o Espírito, o agir do Espírito não pode parar. Meia obra não serve. Meia obra não serve. Deus é um Deus de obra completa. Amém. O apóstolo Paulo diz: aquele que começou em vocês a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não vai fazer a obra pela metade. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai fazer a obra completa. Deus vai agir por completo. Ele vai tirando esses embaraços, Ele vai tirando esses afastamentos, Ele vai tirando essas coisas secas, esses ossos que estavam quebrados. Ele vai trazer a vida novamente. Ele não vai parar pela metade, Ele vai fazer completo, Ele vai fazer inteiro, Ele vai fazer perfeito, porque Ele é o Senhor da obra. E aí o Senhor disse para o profeta: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: e assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. O Senhor, Ele fala: eu vou te usar, eu te usei no começo, eu vou continuar te usando até terminar. E não parar pela metade. Você ser ainda instrumento para ser usado por Deus. Até terminar a obra, até você ver aquilo que Deus falou se concretizar. Não parar. Não desanimar.
puxar para trás, não falar tá bom. Não, a obra de Deus é completa e Ele vai te usar até a obra terminar. Aleluia, Deus. Até aquilo se cumprir. E Ele vai lá e Ele profetiza sobre o Espírito, sobre os ventos, para que venha o Espírito, para que os mortos vivam. E diz um texto bíblico que Ele profetizou como se ordenado. Da mesma forma, Ele seguiu a palavra de Deus. No começo, Ele seguiu. E depois, Ele continuou da mesma forma. Ele não mudou. E diz o texto: e o Espírito entrou neles. O Espírito vai entrar. O Espírito Santo de Deus, Ele vai entrar. Ele vai trazer a transformação. Ele vai trazer a restauração. Ele vai trazer a vida. Amém. Ele vai, continua na posição de profetizar. Continua na posição daquele que crê, como que vem do invisível. Como se a situação parece impossível. Você compreende isso e fala assim: Deus vai agir, isso aí vai acontecer. Pode piorar, pode continuar da mesma forma, pode ter melhorado um pouco, mas vai se completar. Deus vai fazer, eu creio, e eu permaneço no mesmo local. E diz o texto que eles viveram e se puseram em pé. Deus vai trazer vida e vai colocar de pé. Quando a vida entrar, vai se colocar de pé. Aquilo que estava caído vai se levantar. Deus vai levantar aquele que estava caído, porque o Espírito Santo de Deus soprou naquele lugar. O Espírito Santo de Deus nessa noite sopra nesse lugar e levanta aquilo que estava caído. O Espírito Santo de Deus, Ele vai levantar sonhos. Ele vai levantar novamente a esperança. Ele vai levantar novamente a confiança. O Senhor vai levantar novamente a alegria, o ânimo, a certeza, a fé. O Senhor vai levantar aquilo que parecia impossível, propósitos, palavras, promessas. Nessa noite o Espírito Santo está soprando no nosso meio e Ele está levantando com vida. Ele está trazendo à tona aquilo que parecia impossível. Mas o texto que se levantou um exército, aquele povo que estava se sentindo, como diz o texto aqui no verso 11, que a casa de Israel falava: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Diz o texto bíblico que o Senhor colocou de pé de novo no exército. O povo estava olhando para si mesmo e falando: eu estou assim, eu estou dessa forma, minha esperança acabou, minha fé acabou, minha certeza acabou. E Deus está falando: eu estou levantando, Amém. eu estou restaurando, Aleluia. eu estou fazendo, eu estou operando, eu estou agindo, Aleluia. eu estou levantando esse povo que estava olhando, está falando: vai acabar, vai perecer, vai destruir, vai ficar da mesma forma. Não! Deus está falando: eu vou colocar de pé, eu vou trazer de volta, eu vou restaurar, eu vou operar, eu vou entrar na casa
nome do Senhor. Chamado da minha alma. Meu Deus. Um exército sobremodo numeroso. Como Deus faz as coisas, Ele faz de uma forma grandiosa. O salmista ele diz: grandes são as obras do Senhor. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus é um Deus de grandes obras. Aleluia. Ah, mas precisa de uma grande obra, então você serve ao Deus certo. Porque o nosso Deus é um Deus que faz grandes obras. Nosso Deus faz obras grandiosas que assustam, como o profeta ele diz: eu vou fazer algo que quando vocês virem, vocês não vão acreditar. Quando vocês ouvirem, vocês não vão entender. Porque Deus faz coisas grandiosas. Você está falando, mas eu preciso só disso. Deus fala: eu vou fazer uma obra grandiosa. Eu vou trazer a transformação completa. Aleluia. Aleluia. Sobremodo numeroso. Então Deus ele levanta todo aquele povo que estava fraco, que estava caído, que estava sem esperança, que já tinha desistido. Deus fala: eu vou restaurar, e eu estou restaurando todas as coisas. Feche seus olhos.